Então vamos lá, apresentação completa nesse formato aqui que dá para você ver o ângulo melhor. Para começar, eu quero falar sobre a fachada dessa casa. Nós estamos aqui no condomínio, né, Estância das Águas. Na época eu escolhi um terreno com frente para sol da manhã justamente para que os seus carros não ficassem queimando. Então esse foi um ponto que a gente quis porque quis, e eu acredito que isso no dia a dia ajuda bastante, né, para que a sua casa fique mais fresca e tudo mais. O que eu chamo a atenção também? Eu quis fazer essa casa com uma fachada bem alta, bem imponente e com esses traços, para que não acontecesse de, por exemplo, eu fazer uma casa térrea e, sei lá, se fosse na metade ali, né? E de repente vem um duplex de cá, de repente vem um duplex do lado de cima e a casa ela simplesmente some porque as outras casas são mais imponentes, mais altas, enfim. E então nós optamos por isso. O poste está aqui, bem na divisa, então não incomoda em nada. Fiz questão de não ter aquele fio que conecta lá na frente, o parceiro subterrâneo, gastei um pouco mais para que não aparecesse. E a posição dela dentro do condomínio, então nós estamos da metade para cima. Aqui para cima nós temos excelentes casas que estão sendo construídas. É uma das ruas que tem mais casas já povoadas. E aqui dentro do condomínio, só fazendo um adendo para você ter ideia do padrão das casas. Aqui dentro já teve negociações de casas acima de 7 milhões, então é um condomínio que está assim, muito pujante no sentido de valorização. E detalhe, é um público que ele tem união. Aqui tem as festas, as comemorações, é super interessante, tá? Bom, então vamos falar um pouco sobre a fachada da casa. Eu quis trazer uma fachada onde você tivesse curvas e eu queria muito essa linha de preto com rajas e a madeira, porque eu achei que assim, ficou uma combinação fantástica quando você observa essas curvas que a gente colocou aqui na fachada. Então é algo que eu considero contemporâneo. Eu olho para a fachada dessa casa e penso assim, gente, se eu passar aqui daqui 5 anos eu vou olhar e vou ter orgulho da casa que eu construí. E realmente ficou fantástico. Já investi no sistema de irrigação, ficou muito bom. Outro ponto que eu quero te falar. Aqui, ó, como você pode ver, esse verde ele está espalhado. Como não tem morador, a gente acaba não conseguindo cuidar direito, mas a ideia é que isso aqui feche tudo com esse verde, toda essa fachada. Então imagina essa casa com uma fachada cheia de verde aqui. Vai ficar simplesmente lindo, lindo, lindo. Nós temos aqui 7,5 metros de largura de garagem, então ou você vai colocar 2 caminhonetas assim muito confortável ou 3 carros um pouco mais apertados. A madeira com maru, você vai observar que a madeira não queima com sol, pega pouquíssimo sol, tanto da porta principal. Então essa madeira aqui, ó, praticamente você não vai ter manutenção com ela, é só para preventivo mesmo, mas não pega sol, não pega chuva. A gente colocou ali, né, para não escorrer água nela. E aqui na parte de baixo também pensamos no detalhe, então se você observar a gente colocou uma canaleta para que a água não pegasse quando você for lavar. Uma dessas tomadas já é pensando no carro elétrico, tá? E, como não dizer, né? Esse piso. Esse é um piso da Decor Tiles, onde ele tem 2,20 de altura por 1,40 de largura. Esse piso aqui, ó, hoje, ele me custa R$2.000 instalado. Cada peça custa R$1.300 e poucos reais. Você gasta mais 500 de argamassa e a mão de obra do pedreiro que vai arredondar seus R$2.000. Então você conta comigo aqui, ó, quanto que tem só investido aqui. Por que eu tô te falando isso? Não é para, Lucas, para valorizar e tal. Eu preciso falar por quê? Porque as outras casas que você olha não tem esses investimentos. Esse é um dos aprendizados que eu vou falando ao longo do vídeo. Tem coisas que eu investi nessa casa, que eu fui muito empolgado querendo fazer a casa como um cartão visita da construtora, que foi a primeira casa que eu construí. E eu investi demais e eu percebi que isso, numericamente, até foi desinteressante para mim, porque eu gastei demais. Mas vamos lá, o importante é que a gente tem uma excelente casa para vender. Aqui, um pilar que ele vai aumentando, o pé é mais fino e ele vai abrindo, né, lá para cima. A porta tem 6,30 metros de altura. Aqui depois pode colocar umas flores que vai ficar super interessante. Nada de carregar a chave. Ó, entrou. Seja bem-vindo ao seu lar. E nós pensamos em uma casa onde você, no seu dia a dia, não sofra com manutenção ou com dificuldade de encontrar funcionários para lhe ajudar. Então nós vamos ter uma casa de 270 metros quadrados, com 4 suítes. Então essa era a nossa intenção. No projeto você vai ter um painel aqui de fora a fora nessa parede, de madeira, na cor lisa, não é ripado, é liso. E eu fiz questão de investir para você nesse paredão de travertino rock face importado, onde você não precisa gastar com planejado. Então eu economizei para você aqui uns R$40.000 no mínimo que você ia gastar nesse painel, com o que você ia gastar aqui embaixo. Aqui já está pronto, tá? E detalhe, é outro aprendizado que eu tive. A grande maioria das casas que são feitas para vender, eles utilizam o rock face nacional, que custa R$230, R$240 o metro quadrado.
Esse aqui custou quase R$500. Você vai perguntar assim, mas por que você colocou? Eu juro para você que eu fui com a intenção de fazer algo diferente. Só que eu percebi que na prática eu vou vender o mesmo metro quadrado das outras pessoas. Essa é uma realidade, tá? Por isso que os construtores fazem sempre aquele negócio padrão. Eu vou explicando ao longo da apresentação da casa. Mas ficou como benefício para você comprar a minha casa, que você vai pagar um metro quadrado nesse preço, porém com produtos que são bem acima do mercado, tá? E detalhe, eu tô falando aqui de honestidade, tá? Não tô falando nada para vangloriar. É a realidade é essa. Aqui nessa sala, então, você vai gastar apenas com cortinas, fazendo esse painel, cortina do lado de cá. Depois você coloca aqui um sofazinho, no final de tarde você poder fazer uma ligação. Essa é a intenção, você fazer uma ligação, ler um livro, você ter esse ambiente que é ao lado do verde, conecta, descansa a cabeça, jardim, lateral. Isso aqui a intenção é justamente integrar. Aqui você pode fazer uma adega, para você guardar seus vinhos, suas bebidas. E aqui você tem um lavabo que ele foi pensado para que você, quando você estiver vendo TV aqui ao lado, ou seja, aqui você só levanta, rapidamente vem aqui e utiliza ele, ok? Na cor gold, vaso na cor preta. E entrando aqui, nós vamos para uma cozinha única. O que é a intenção? A intenção é uma mesa que ela saia dessa ilha e consiga conectar esse espaço, ganhando espaço para você não ter que gastar com uma mesa grandona na varanda gourmet. Então você vai comprar só uma mesa e colocar aqui na copa, e lá você sai com uma mesa em volta da bancada. Então você vai colocar várias pessoas lá, coloca aqui na copa também. Aqui você vai ter um armário de fora a fora, do lado de lá você tem armário embaixo, em cima, embaixo do balcão, e geladeira do lado de cá. Percebe que você tem uma casa compacta, porém que tem muito espaço de armário? Essa é a visão. Você pode colocar o cooktop aqui ou pode colocar ali naquela pedra, perfeito? E aqui nós temos o espaço de lazer, onde ele ficou fantástico, que inclusive tem como você mover esse deck. A ideia é justamente aumentar o espaço, caso você queira fazer uma festa de final de ano. Você chega esse deck para cá e você coloca mais cadeiras, mais mesas na parte externa, e ainda assim sobra uma piscina para você fazer as fotos, ter aquele ambiente agradável, perfeito? Sol da tarde acontece aqui. Como você pode ver, uma piscina feita em alvenaria, pastilhas da cor verde, hidromassagem aqui nesse canto, uma cascata grande. Você tem mais verde aqui em volta. Aqui embaixo fica a casa de máquinas. E aqui nós temos esse lavabo, que para mim tem um dos pisos mais bonitos da casa, é esse aqui, ó. Um lavabo bem nessa parte, para quem estiver aqui não precisar de ir lá dentro, perfeito? E aqui nós viemos para a parte de serviço, então você vai ter aqui, ó, uma lavanderia, que olha só, como você pode ver, eu gastei bastante nela. Torneiras de ótima qualidade, com bastante espaço. Então, se você fizer um armáriozinho naquele canto ali, você vai ter máquina de lavar e tanquinho se você quiser. Uma cor que ajuda, que não demonstra sujeira. E aqui dentro nós temos também, eu fiz um despejo, por mais que ele é pequeno, ele não é grande, mas é para você colocar prateleiras naquele canto e guardar. A intenção do despejo é o quê? O despejo não pode ser grande demais não, porque se for grande demais, você guarda coisa demais, tá? Ixi, tá trancado lá de fora. Daqui a pouco eu mostro esse corredor. Também dá acesso, então a pessoa pode chegar da fazenda, por exemplo, dar a volta pela lateral e guardar as coisas aqui. Bom, vamos na parte dos quartos. Essa casa ficou simplesmente fantástica, a iluminação à noite. Olha esse ângulo, percebe que você vai ter uma casa que recebe aqui 8 pessoas aqui, você recebe mais umas 10 pessoas que vai estar em volta dessa bancada, mais do lado de fora lá, então você tem uma casa prática, funcional, tudo mais. Como eu disse, são 4 suítes. Suíte principal, suíte do meio, outra suíte e uma suíte lá em cima. Porque a ideia é a pessoa não ter que subir escadas, ela só vai subir se ela quiser. E a gente consegue ter uma casa com 4 suítes com preço abaixo do que é comercializado. Normalmente uma casa com 4 suítes aqui dentro, ela é vendida em torno de 3 milhões, 3 milhões e 200, e essa casa aqui está abaixo desse preço. Você consegue economizar uns 300, 400 mil reais comprando essa casa. Esse quarto, eu não sei se está dando para ver aí, ele tem aproximadamente 16 metros quadrados. Então você vai colocar a sua cabeceira de cama aqui, ar-condicionado fica em cima, jogando para lá, TV ali, e você vai ter esse canto ali, ó, todo para você fazer armário. Então ficou muito bom o espaço, pode pôr uma cama de casal grande, fica legal. Aqui eu vou chamar a atenção para o banheiro. Você vai ter um banheiro que ele ficou aqui na cor cinza com alguns detalhes. A ideia desse fundo ripado é justamente para que você venha apenas com o espelho, encaixe ele aqui e você já tem um fundo preparado. Você pode fazer armários embaixo, né? E o que eu vou falar para você, alguns detalhes que você não vai encontrar em outras casas à venda. A marca utilizada foi a Doca.
O que é essa marca? Dá um Google aí e pesquisa para você ver. Uma torneira dessa aqui tem um valor bem acima, tipo mais do que o dobro que normalmente os construtores gastam. A grande maioria coloca dessa marca aqui, ó, Deca ou Fani, que tipo assim, uma torneira dessa custa R$600, essa aqui custou R$1.500, R$2.000, eu não lembro de cabeça. Cada válvula dessa, registro desse, um registro desse aqui, ó, custa R$1.300, R$1.500. O construtor costuma colocar com 300, 400. Então são algumas coisas que nós investimos que normalmente não tem. Esse sistema de amortecedor nos vasos. Então assim, a qualidade aqui é muito boa. Dito também, por exemplo, as portas. Essa porta aqui, ó, é algo que eu quis padronizar. São as portas com 2,30 de altura. Normalmente ela é mais baixa, o construtor economiza e assim, só que isso é uma diferenciação do alto padrão. Então essa aqui tem 2,30 de altura, a mesma altura que bate com aquela janela lá. Então isso é algo que normalmente os construtores não fazem. Eles fazem a janela mais baixa para economizar lá e economizar aqui na porta. E muitas vezes não bate a altura da janela. Aqui está tudo padronizado, na mesma altura. Essa porta, onde o construtor normalmente gasta R$2.200 para pegar uma porta pronta dessa aqui, essa ficou em média R$3.800 montada essa aqui. Então ela fica ali 70% mais cara. E olha os detalhes, olha o capricho, olha a qualidade dessa fechadura. Faço questão de mostrar para que você entenda a diferença, né? Olha só, quando você vem para a parte dos quartos, então você teve um quarto muito bom, esse aqui já tem cerca de 12, 13 metros quadrados. Você vai pôr cama de casal ali, um guarda-roupa aqui nesse canto. Esse quarto tem um tamanho muito bom também. Como eu disse, todas as persianas são automatizadas. Esse aqui nós já viemos para uma cor branca com cinza, que é padrão, né? Padrão, ó, mesma tonalidade de acabamentos. E aqui a gente vem para a suíte principal. A suíte principal eu fiz basicamente o seguinte: tem uma janela do lado de lá e tem uma persiana automatizada de cá. Então você vai ter a oportunidade de acordar todas as manhãs com essa vista aqui, ó. Veja só. Vou colocar na altura que normalmente você acordaria. Ó, a altura da cabeceira da cama. Olha isso. Essa é a visão que você pode ter todos os dias acordando aqui. Uma visão única, maravilhosa. Padrão Lucas Emide. Então, da cabeceira da sua cama aqui, você tem a oportunidade disso aqui. Imagina se você colocou no automático para essa porta levantar no horário que você costuma acordar, sem você fazer nada, já com essa visão. Fica maravilhoso. Aqui nós temos o closet. Um closet onde você vai rodear armários. E aqui no canto você coloca uma sapateira, alguma coisa assim. Então sobra bastante espaço. Na sala de banho, chama atenção para o seguinte: duas cubas nessa lateral. Esse fundo é justamente para que você possa colocar um espelho. E aqui nós temos basicamente duas duchas. E a pergunta é: cadê as duchas? Está aqui no teto. Duas duchas que vão descer. Esqueceram de descer os canos, depois eu vou ter que quebrar para arrumar, mas está tudo certo. O espaço, aliás, antes do espaço, eu repito, olha isso. Olha a qualidade. Linha doca na cor nude. Isso aqui que é caro, então. Imagina. Dá até para arrumar o cabelo, né? Outra coisa, esses pisos são da Decor Tiles também. Então, olha só tem um piso e nem um piso e meio. Olha para você ver. Cada piso desse aqui também custa R$2.000. Então, esse aqui é algo que você não vai encontrar nas outras casas. As outras casas vai ser um 1,20 por 1,20, um piso que custa R$100 o metro. Esse banheiro aqui ele custa no mínimo 4, 5 vezes mais do que os outros. Vou repetir, não estou falando por ego e vaidade, é para que você entenda a diferença que essa casa entrega diante do mercado. É uma casa que, se você comprar, quando você for revender daqui 5 anos, 10 anos, a pessoa vai olhar e falar assim: não, o que tem aqui é acima da média de todas as casas daquela época. É um investimento a longo prazo, entende? E aqui nós vamos para a parte de cima. Então eu quis trabalhar no preto Via Láctea, que tem essas rajas pequenas, que traz uma diferenciação. Olha só. Fica lindo, lindo, lindo. E aí você vai ter o seguinte: uma sacada, onde você vai ter aqui o sol da manhã. Tá com frio? Vem para cá, toma um sol da manhã. À tarde, isso aqui é extremamente fresco, é onde você pode colocar umas poltronas, pode, enfim, aproveitar. A quarta suíte, a sugestão é utilizar como um escritório. Mas se você tiver, por exemplo, 3 filhos e quiser utilizar como um quarto de despejo, como um quarto de visitas, você pode colocar uma bancada e ter um escritório nesse local, tá? Então você vai ter esse outro quarto, que olha o tamanho dele. É um quarto que tem o mesmo tamanho daquele de baixo, né? 16 metros quadrados. Cabeceira ali, guarda-roupa nesse canto, ar-condicionado. Também tem persiana automatizada. Olha isso.
E esse aqui, o banheiro. Olha que incrível. Muito bom, né? Esse aqui é o único que não tem aquecimento solar, porque o boiler não deu altura. Então esse aqui é elétrico, os outros todos com aquecimento solar. A casa ainda não tem energia fotovoltaica nem poço artesiano, mas está tudo no jeito. Se você quiser, nós fechamos um negócio e entregamos até instalado. É só combinar no Money, ok? Olha isso aqui. Olha que incrível. Tudo da madeira Cumaru. Aqui também não pega sol da manhã. Então essa madeira aqui você praticamente não vai ter manutenção. A madeira que você mais vai ter manutenção é aquela lá embaixo, porque lá pega sol. Então você vai ter que fazer de 1 a 2 vezes por ano o setol para preservar, para não dar problema. E aqui é o que eu disse, ó. Você tem uma sacada onde tem verde, percebe que você tem uma privacidade também? Então se você sentar aqui, ó, os vizinhos de frente não veem, enfim, é muito, 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 muito legal. E olha a vista, olha que incrível. Isso aqui é padrão Lucas Envide, literalmente, foi o Lucas Envide que construiu, né? É isso. E eu te falo com toda a segurança aqui, não é só porque eu construí essa casa. Ela ficou simplesmente incrível. 4 suítes, condomínio Estância das Águas, um projeto incrível que pode ser seu. Essa casa à noite, ela é simplesmente fantástica. Tem um sistema de automação, então você pode, por exemplo, fazer assim, ó. Alexa, estou indo. Todas as luzes se desligam. Você não precisa fazer esforço algum. Se você quiser colocar para ligar ar-condicionado, para fechar a persiana dos quartos, eu não coloquei ainda, mas dá para colocar. E é isso. Minha sugestão, marque a sua visita agora, vem aqui. O construtor garante que a qualidade é bem feita e eu quero fazer um negócio com você para você ficar bem feliz, para eu voltar aqui daqui 3, 4, 5 anos e falar assim, Lucas, mas que casa top que você me vendeu. É para isso que eu fiz essa casa e ela pode ser sua. Manda mensagem agora e quem sabe, né? É você e sua família que está aqui daqui a alguns dias. Ó, padrão Lucas Envide, esse foi mais um tour completo no quadro Envide Flix. E fica o convite para você mandar esse vídeo para outras pessoas que não me seguem, pois aqui nós apresentamos os melhores lares e as melhores dicas do mercado imobiliário. É isso, foi um prazer falar contigo e marca a visita, vem cá.